Dia das Mães hoje, mas eu quero falar de mãe e filho. Eu tenho uma história para ler com vocês, conhecida de todos vocês, que eu quero tomar como parâmetro para a nossa meditação desta noite. E eu queria que você saísse daqui com o seu compromisso de filho, de obedecer a sua mãe ou seus pais, não por causa delas, mas por causa de Deus. E também a responsabilidade de cada mãe que não cessa, né? Alguém já disse que os pais só sossegam quando... aqueles que têm filhos só sossegam, casais que têm filhos só sossegam quando morrem, mas não os filhos, mas eles, porque quando um filho vai antes dos pais, o sofrimento parece ser um pouco maior. Quando eu disse que eu botei a introdução à frente do que vamos pregar essa noite, foi isso aqui, né? Quem é a melhor mãe do mundo? Vamos ler juntos? É aquela que ensina os filhos a dependerem de Deus e não dela. É aquela que educa o filho mesmo que doa nela mesma. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Pois é, isso aqui, olha, tirado da Bíblia, tá? É verdade que ela vai de contra algumas coisas da nossa lei, né? Não pode dar palmada, mas a Bíblia fala em vara, né? Tem algumas coisas assim de fato. Vamos juntos? É aquela que não abre mão do seu papel de mãe, mesmo que seja para ganhar muito dinheiro ou para realizar seus sonhos profissionais. Mas a gente pensa, mas então quem é o melhor filho da terra? O melhor filho da terra é aquele, juntos, que honra sua mãe com obediência, porque é ordem de Deus. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. É aquele que ouve os ensinos da mãe e obedece com alegria, mesmo quando este é contra a sua vontade. É aquele que dá o melhor presente para a sua mãe, que o dinheiro não pode comprar, a obediência. Basicamente é isso que vamos tratar essa noite, e vamos tratar esta noite este texto, este assunto neste texto aqui. Por favor, livro de Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13. Nossa meditação é nesse texto, tá? E o assunto do que nós vamos meditar hoje, ele começa no capítulo 13 e vai até o capítulo 16, ok? Então, esse é um livro histórico que vai nos trazer essa história. Nós não vamos ler toda a história, eu vou ler apenas o primeiro bloco. Eu vou pedir que você acompanhe na sua Bíblia. Depois das outras partes que eu vou me referir da história, eu vou pedir que os irmãos, né, por isso não feche a sua Bíblia, a gente vai trabalhando juntos aí, ok? Então, Juízes capítulo 13, e o nosso assunto aí não é até o 14, é até o 16, tá? Está escrito assim, acompanhe na sua Bíblia. Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem. 13, de 1 a 7. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher estéril não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas comida imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda.
Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas comida imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. A forma de escrever do autor desse livro aqui é como semelhante à de Moisés e outros escritores. Ele não trata em forma de pergunta, mas em forma de resumo. E aqui, desse primeiro bloco aqui, ele resume a história até o capítulo 16. E o que nós vamos tratar, vai tratar de cada verso dele, por isso que ele fala, o último verso aqui, fala da morte do menino, que vai se dar no capítulo 16. Né? Então ele faz uma ligeira introdução do que vai ser a história desse casal, mais precisamente desta mulher. E aqui eu estou de novo com uma história de um casal em que diz o nome do homem, não diz o nome da mulher, mas a história toda é preenchida com a fala desta mulher, com a atitude desta mulher, né? Com o que ela vai crer, com o que ela vai viver, com quem ela vai tratar. Então aqui nós temos a história deste moço. Deixa eu só trazer aqui um pouco do contexto histórico. Israel já está na terra prometida, já instalaram tudo que trouxeram do deserto, já entraram na terra prometida, tem lá de fato, todo mundo já está nas suas casas, já tiveram filhos na terra prometida, mas eles não têm rei. É uma nação que ora não tinha terra, agora tem terra, ora não tinha um povo genuinamente povo de Deus, agora é um povo de Deus. Eles não têm rei. Eles estão na época dos juízes. E o nosso texto começa dizendo o porquê dessa história. O porquê da história dessa mulher estéril com seu filho, que vai ser o mais famoso desse livro aqui. Ele vai dizer que é o seguinte, que Deus vai começar a livrar Israel do povo filisteu, porque 40 anos estiveram sob o domínio dos filisteus. E se você ler a história anterior, vai dizer que Israel não podia nem colher o que plantava. Porque quando eles plantavam o trigo, o milho, o arroz, essas coisas, quando eles estavam plantando, vinham os filisteus e tomavam tudo e deixavam eles em dificuldades. E diz que aqui a história é que Deus vai começar a livrar a Israel, e essa história, é esse moço que aqui está, né? É para essa senhora que Deus vai falar, é para essa história que Deus vai aparecer. É aqui que tem um momento em que Deus usa um dos seus mensageiros. Nós temos aqui uma teofania, uma expressão de Deus através de um anjo seu, um homem falando com uma mulher, e trazendo história que a gente vai dizer que homem nenhum pode ter controle sobre isso. Então a história começa assim. É nesse livro que termina a questão dos juízes. É com a história de Samuel, uma outra história interessante de uma mulher que não tem filhos, que vai ter filho. Então é o seguinte, essa daqui se começa a livrar a Israel na história de Ana com o seu filho. Vai começar agora, é o último profeta, o último juiz. Agora, dali para frente, daquela história para frente, vai ter um rei. O meu foco aqui, vamos dar um zoom em toda essa história e vamos nos deter na história de Manoá e a sua esposa, que a Bíblia não diz o seu nome. E nós vamos falar aqui de mãe e filho, mas precisamente de mãe e filho. Nós vamos encontrar uma mulher que tem algumas dificuldades, e a principal dificuldade desta mulher é essa daqui, é uma mulher estéril. Eu quero colocar essa primeira parte aqui, para a gente pensar o que é isso, o que é uma mulher estéril, né? Ser estéril era uma das deficiências mais pesadas impostas sobre uma mulher. Isto lhe causava tristeza de alma, insegurança no casamento, incompletude feminina e uma marca social profunda, aquela que não tem filho. Especialmente para as mulheres crentes, para aquelas que tinham esperança do Messias. Se ela era estéril, dizia o seguinte: olha, eu não posso ter esperança de que o Messias vai nascer de mim, né? Porque aquela ordem, aquela fala do proto-evangelho lá
de Gênesis capítulo 2:15, que vai dizer: de ti vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Toda mulher crente tinha essa esperança: o Messias vai chegar, o Messias é da nossa nação, nosso libertador vai chegar. E uma mulher estéril não podia ter essa esperança. Uma mulher estéril não podia ter essa esperança. O Messias vai nascer do meu ventre. Bom, então, o nosso livro aqui, nossa história aqui começa falando, né, que é um casal que só tem um ao outro. Possivelmente não tinha o grau de felicidade daquelas famílias que tinham uma casa cheia de filhos, porque em Israel essa era uma das marcas da felicidade, ter filhos. E aí, quando a gente fala no plural ter filhos, se reporta para a nossa geração dos anos 50, né? Dos anos 60, que uma mulher tinha 10 filhos, né? Tinha 12 filhos, era assim, né? Então Israel geralmente as mulheres tinham assim, bastante filhos, né? Então a ideia não era só filhos no plural, apenas 2. Mas no caso dessa mulher aqui, um lhe bastava. Um lhe bastava para, não simplesmente para lhe satisfazer o desejo de ser mulher, para ter um filho, não só para isso, mas porque a sua história aqui tem uma esperança maior, porque quem falou com ela lhe garantia isso. Bom, então vamos pensar que essa mulher crente, estéril, ela tem essa dificuldade aqui, mas eu quero ler isso aqui que lhe traz esperança. Vamos juntos? Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás luz a um filho. Pois é, então apareceu o anjo do Senhor, né? A desesperançosa agora começou a ter esperança segura que vai ter um filho, né? E essa questão da sua esterilidade ficou para trás, né? E essa manifestação de Deus, e eu vou dizer aqui que essa manifestação de Deus, se falar de Deus com as pessoas, com os homens, com as mulheres, não é só por não ter filhos. Depois de tê-los também as mulheres vão precisar, como os homens, os maridos também vão precisar da intervenção de Deus para criá-los bem, vão precisar da intervenção de Deus para prover sustento para os filhos. Então a gente vai dizer que basicamente quase não temos de fato independência de Deus nenhuma. Mas nós vemos, ainda estamos aqui nessa questão da mulher, né? Essa mulher também é uma boa companheira. Eu quero ali colocar o verso 6, por favor, verso 6. Diz que depois de acontecer isso, de Deus se manifestar e falar para ela o que vai acontecer, e que o seu marido logicamente vai fazer parte dessa história, diz o verso 6, vamos juntos? Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus. Não lhe perguntei onde era, nem ele me disse seu nome. Ela vai dizer o que aconteceu. Veio um homem de Deus, sua aparência é tremenda, e ela não esconde do seu marido, vai dizer o que foi que aconteceu, porque tem a ver com a vida dele, tem a ver com a história deles, né? E assim, o especial dessa história, como diz o verso 1, diz que Deus vai começar a livrar a Israel da mão dos filisteus, mas de uma mulher estéril, né? E a gente vai contar, né? Se você tiver a curiosidade bíblica de ler algumas coisas da Bíblia, se você fizer uma relação de quantas mulheres estéreis aparecem na Bíblia, você vai ver que todas as histórias de mulher estéril, Deus está ali para mostrar que é o seguinte: a esterilidade foi feita por Ele e vai desfazer agora, e todas elas têm uma esperança não muito futura, mas imediata. E aí você vai encontrar alguma dessas mulheres na linhagem de Jesus, na genealogia de Jesus, a única genealogia que tem mulher. Em todas as outras você não encontra mulher, só no Novo Testamento, no livro de Mateus, que nós vamos encontrar lá relacionado o nome das mulheres e alguns omitidos, mas falado daquela que fora mulher de Urias, quando fala de Betseba, né? Nós vamos encontrar lá as mulheres, e aqui nós encontramos esta mulher
cheia de esperança, é uma boa companheira, né? E a sua boa companhia prenuncia isso aqui. E Deus fala com ela, e a sua primeira atitude é falar com o marido, né? Vamos entender que essa é uma atitude de companheirismo. Semana passada ou retrasada estávamos falando desse assunto, que nós temos pelo menos, depois que casamos, 5 anos com a cabeça de solteiro, né? Ou de solteira, né? A gente toma decisões sozinhos, depois que a gente lembra que tem um companheiro ou uma companheira para dizer o seguinte: olha, eu tomei essa decisão, né? E aí é que a gente vai se dar conta que não era para ter tomado a decisão só, né? Então está aqui uma mulher, que Deus falou com ela, mas ela tem um companheiro, ela tem um marido, ela tem alguém com quem ela colou a sua vida, ou casou, né? Isso, irmão, nos dá um ensinamento de que a gente não pode fazer algumas coisas, depois de casado, não podemos fazer algumas coisas sozinhos. Dentre elas, não podemos também andar sozinhos, né? Não podemos vir adorar sozinhos, não podemos servir a Deus só, especialmente se dois são crentes. Então tem algumas coisas que, como crentes, nós precisamos ser bons companheiros, né? Nós precisamos servir a Deus juntos. Verso 22, eu quero trazer uma palavra dessa mulher aqui. Quando o anjo do Senhor apareceu para esse casal, Manoá teve medo de morrer. E essa mulher tem uma palavra para o seu marido, né? Verso 22 e verso 23. Eu vou ler o 22 e você lê o 23 comigo. Verso 22 diz assim: disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos porque vimos a Deus. Qual é a palavra da companheira? Porém, a sua mulher disse: se o Senhor nos quiser amparar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado as coisas. Se você olhar grosso modo, parece que essa mulher é mais inteligente que esse homem, né? Bom, se Deus mostrou tudo isso, como é que a gente vai morrer, né? Logo, ele não foi Deus que ele viu, como falei no início, uma teofania, uma manifestação de Deus. E como crente ela sentiu que era tremendo, como crente ela creu que ia acontecer, e como crente ela começou a viver a dieta do nazireado. E aí tem a distância, né, entre crer de fato, e aí eu quero ler isso aqui junto com os irmãos. Vamos lá? Sua fé e o seu conhecimento lógico a respeito de Deus geram segurança e tranquilidade ao seu marido, que expressa ter medo de morrer porque viu Deus. Pois é, então é o consolo que ela traz ao seu marido, né? Ela viu, ela sabe o que é. A história logo imediata, a partir do verso 8, Manoá vai pedir que ele volte novamente e fale novamente, porque ele quer saber, né? Porque o nosso foco é a respeito da mulher, nós vamos tirar esse detalhe do homem aí, mas nós não vamos esconder o ponto positivo para Manoá, né? O seu ponto positivo é que eu quero saber. Falou com minha mulher e disse uma coisa que tem a ver comigo, eu quero saber, Senhor, por favor, manifesta de novo. E vamos entender que Deus manifestou de novo, né? E falou novamente a ele. Então o casal ficou compreendendo esse plano imediato de Deus. Vamos entender plano imediato ainda este ano, né? Ano que vem você vai dar luz, ok? E aqui a obediência ao plano de Deus a partir do verso 7, né? Do verso 7, onde eu li, vai dizer de fato, que essa obediência ao plano de Deus é crença de fato. E qual é a crença? E qual é a sua atitude de fé? Aí eu quero lembrar Tiago, né? Tiago vai dizer que a nossa fé, ela não pode ser apenas, tão somente de palavras. Nós não podemos ser crente apenas de falar. Aí Tiago vai dizer que nós precisamos não somente crer, mas ter obras de fé. Então nós temos aqui uma mulher vivendo exatamente isso. Olha o que diz o verso 7. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás um filho. Agora pois, né, não bebas vinho. A partir desta comunicação, não bebas vinho, nem bebida forte.
né? Nem coma comida imunda, porque o menino será nazireu. Ele diz assim, ó, se tu engravidar, ele está dizendo, vai ser o menino, vai ser nazireu. E já disse qual era o menino, já disse o sexo, né? Sem ultrassom nenhuma. Ele já disse que vai ser menino. É providência de Deus. Ele vai livrar Israel. Então é o seguinte, essa mulher já começa a viver isso aqui. Tem a ver com isso aqui, olha. Sua gravidez exigiu obediência diária. O que mais aí? Vamos juntos? Sua dieta alimentar mudou drasticamente, pois seu filho já estava marcado desde o ventre. Então já dizer que desde o ventre já estava marcado, né? Olha esse texto aqui, quando a gente discute ética cristã, especialmente sobre aborto, esse texto aqui ele aparece para dizer o seguinte, já tem vida. Quando acontece a concepção, já tem vida, já é tratado como uma pessoa, então é o seguinte, já tem dieta para ele, no ventre materno, e a obediência para esse filho começa com a gravidez da mãe, começa com a atitude da mãe, né? E essa atitude da mãe vai ser a atitude de crente, de serva de Deus, e ela sabe a importância que tem isso, ela sabe a importância pequena, a importância imediata, e ela sabe a importância maior e mais abrangente. A promessa maior e mais abrangente que Deus tem de esperança para o filho que a estéril vai ter, é que é o seguinte, que ele vai ser um servo de Deus, que Deus vai usá-lo para livrar o nosso povo. Eu não sei você, mas se isso acontecesse com você, se acontecesse com a gente como casal, né? Você como casal, e você pensando assim, no país inteiro, né? Tanta gente, por que me escolheu? Né? Outra forma, tanta gente, por que escolheu a nossa família para servir assim? Né? Por que de mim? Né? Esse casal, ele não tem essa pergunta, ele tem a certeza, né? Deus nos escolheu, então é o seguinte, vamos começar já, e a sua atitude é essa, né? A sua dieta alimentícia, então a gente vai entender o seguinte, que essa mulher não tem nenhuma sombra de dúvida de crer na palavra de Deus, ela não tem. E eu quero trazer aqui ao coração das mães, né? Especialmente as mães crentes que trouxeram os seus filhos para serem batizados aqui, né? Não só para ser apresentado na igreja, mas para ser batizado, para receber um das marcas da vida da igreja, um sacramento. Não por ele, mas pela sua fé. Então, quando trazemos aqui, nós cremos nas promessas. Com isso eu quero dizer o seguinte, se você é crente, creu nessa promessa que o seu filho foi gerado, foi providência de Deus para o seu casamento, para a sua vida, para a sua família, então é o seguinte, continue crendo na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Você está à frente dessa mulher que nem estéril você é, né? Essa mulher era, né? E agora a esterilidade ficou para trás, agora está crendo e obedecendo. Imagine alguém que todo dia vai à mesa e vai ter que olhar algumas coisas da mesa que não pode comer, ela está lembrando da promessa. Então vamos lembrar que essa fé é diária. Vamos lembrar que essa fé, ainda que ela queira comer ou beber algumas coisas que pode ser muito gostosa da sua mesa, mas não faz parte da sua fé, da sua obediência, ela não vai fazer, aqui diz o nosso texto, né? Então vamos entender que essa obediência ao plano de Deus, né, era diária. Mas não somente isso, nós temos ainda aqui um texto para a gente ler. Vamos juntos? Eis que tu conceberás e darás a luz do filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus. Olha, vai ser um filho com um voto sobre ele, o nazireado, né? Nazireu, disse uma pessoa, era um homem especial, que não podia cortar o cabelo, não podia comer comida que na relação judia era imunda,
não poderia tocar em cadáver nem de animais, nem de pessoas, não podia se aproximar nem tocar de nenhum leproso, ninguém assim desse tipo. Era uma pessoa especial, o nazireu, era um voto que era dado. E logicamente essa pessoa ia ficar marcado por causa da sua aparência, que ia ser diferente dos demais. Esse é o foco do filho. Nós ainda estamos na mãe. Então a mãe aqui, ela tem uma obediência ao plano de Deus, mas ainda vai dizer que é uma boa mãe. E uma boa mãe é caracterizada pelo verso 24. Verso 24 diz ali, vamos juntos? Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Não diz o espaço de tempo, né? Mas diz que ela cumpriu tudo o que deveria cumprir, o filho nasceu, o Senhor é com ele. Diz aí que, olha, esse menino cresceu. Esse menino cresceu. Tem uma idade para os judeus para fazer uma distinção, né? Até os 12 anos, daí a razão do Evangelho mostrar Jesus com 12 anos. Mas com 5 em 12 anos, os judeus tinham duas marcas. Com 5 anos, eles deveriam saber os 10 mandamentos de cor. Com 12 anos, eles deveriam saber, pelo menos ter conhecimento de toda a lei, né? De todas as leis, a lei civil, a lei cerimonial, todas as leis deveria conhecer, né? Então é o seguinte, e aí esses 12 anos era uma marca, é o seguinte, dali para frente poderia considerá-lo como um adulto, naquela cultura e daquela forma, adulto, né? Algumas palavras que fazem divisão da nossa vida moderna, elas são de fato palavras modernas, como adolescente e jovem, né? No Antigo Testamento aparece como mancebo, mas vai dizer o seguinte, que tem essa distinção, 12 anos, não é mais criança, para os judeus, né? E o que dá para se entender é que quando diz aqui que cresceu o menino cresceu, há quem diga que tem essa idade aí, aos 12 anos, vamos ter mais ou menos essa ideia aí. Então essa mulher, essa boa mãe, ela deu à luz, criou o filho, e esse filho cresceu, e o marco aqui que é o seguinte, e o Senhor o abençoou. O abençoou através dela, abençoou diretamente a ele, a sua vida, né? Enquanto filho, né? Mas ela foi canal de bênção para o seu filho. Vamos juntos? Os 9 meses de cuidado se passaram. A mulher crente, temente a Deus, depois de se guardar para não beber nada, que fugisse na mentira, deu à luz a um filho. E ela pôs o nome de Sansão, que quer dizer como o sol, né? Essa é uma das poucas histórias em que Deus não dá o nome, mas aqui ele disse que era menino, mas deu privilégio para a mãe dar o nome para ele, como o sol, porque Israel vivia escondido, quando saía o sol, os filisteus começavam a atacar e tomar tudo, daí a razão dela colocar esse nome, né? Como o sol, aquele que vai trazer esperança, como o sol também aponta para o Messias, que olha, o sol da justiça vai nascer, né? Então a história desse moço, o nome desse moço traz esperança para esta nação, mas primeiramente para esta família. A mulher estéril agora está muito alegre, né? É alguém que está assim muito feliz. Vamos ler o verso 12? Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e do seu serviço? Bom, o texto de cima vai dizer que chegou esse momento, né? Manoá, homem crente, acreditava que aquilo tudo ia acontecer. Agora ele tem uma preocupação, que aí eu quero ligar a preocupação deste homem, como ela é boa para preocupar nos nossos dias também com os nossos filhos. Quando se cumprir tudo isso, qual será o modo de viver? Duas coisas: qual será o modo de viver do menino e o seu trabalho, o seu serviço, sua profissão. Essa é a preocupação de Manoá.
né? Ele vai ser nazireu, então é o seguinte, qual vai ser o modo de viver dele? Porque nazireu não era uma profissão. Nazireu era uma marca do voto de Deus, mas ele precisava ter uma profissão, precisava ter uma formação, precisava ter um afazer. E qual vai ser? Essa é a preocupação desse pai, né? Eu vou dizer, meus irmãos, que por um bom tempo da vida dos nossos filhos, nós temos preocupações com eles. Eu vou dizer que isso é justo, é muito bom pais se preocuparem com o que vai ser cada filho, né? Que profissão eles terão. Então é o seguinte, vamos ficar na nossa preocupação de o que eles serão, vamos orar por eles e vamos ajudá-los na sua escolha. Mas eu quero dizer aqui para nós pais, né? Nunca queira que o seu filho realize o seu sonho, né? Eu quis ser advogado, não consegui, então meu filho vai ter que ser, né? Ele vai realizar o meu sonho. A gente encontra um bocado de gente que é o seguinte, olha, a primeira faculdade eu fiz para o meu pai, né? A segunda agora é para mim, aquela foi fazer a vontade dele, agora eu vou fazer a minha, né? E é o seguinte, atrasa a vida do jovem, né? Atrasa a vida do moço, né? Então assim, não queira realizar os seus sonhos através do seu filho. Aqui diz que ele estava preocupado como vai ser o modo de viver dele. Então eu quero dizer que primeira coisa, qual vai ser o seu modo de viver? Eu quero ligar qual o seu modo de viver como crente. O que ele vai fazer enquanto profissional, porque assim está dividido o nosso texto. Qual vai ser o seu serviço? Seja qual for o sonho dos seus filhos, né? Que se ele realizar, que ele realize como crente no Senhor. Que ele tenha a sua formação, que ele tenha a sua profissão, mas que ele não esqueça da sua fé, né? Que ele não esqueça de que Deus está no controle, é o Senhor da sua vida, quando ele foi concebido, não foi nem quando ele nasceu, lá no ventre materno. Não esqueçamos disso. Essa é a preocupação deste pai aqui. Vamos juntos? Os pais estavam preocupados com o modo da vida do filho, quando se tornasse adulto, pois o voto de nazireu lhes exigiria uma vida de santidade a Deus. Outra preocupação era com os seus filhos. Pois é, um nazireu, né? Então, daí a razão ele tinha razão de fazer essa pergunta, né? Como vai ser o modo de viver, né? Como é que vai ser? Como é que isso vai acontecer? É uma preocupação que eu penso que seja muito pertinente para não só a mãe, né? Mas o pai também. É verdade que algumas realidades que só tem a mãe, ela vai fazer o duplo trabalho, né? E a sua preocupação vai ser carregada de atitudes, de ações, né? Eu estou preocupado, eu vou botar o garoto para estudar, né? Ele vai estudar, né? Ele não gosta, quer fazer, mas vai estudar, né? Ele está ruim na aula, vai fazer uma aula de reforço, mas vai estudar, né? Eu posso até não ter dinheiro para outra coisa, para comprar uma roupa nova, mas ele vai estudar, né? O que me levou, isso me reporta a minha história como no início da juventude, quando minha mãe era analfabeta, e ela disse, olha, é o seguinte, eu posso não ler nem escrever, mas nenhum dos meus filhos, que eram 10, morreram 2, ficaram só 8, ela disse o seguinte, mas nenhum dos meus filhos vão ficar como eu, sem ler e sem escrever, todo mundo vão dar o jeito de vocês, né? Eu lembro um dia que minha mãe lavava roupa para fora, e ela pediu para a vizinha comprar um material escolar nosso, né? E ela foi pagando, lavando roupas. E aí a gente sabe dessa história. Dá para você fazer corpo mole de estudar? Dá para você pensar em enganar a mãe? Olha, eu usar uma palavra antiga, tá? Engazetar, em matar aula? Não dá, isso é uma desonestidade, né? Ver a mulher pagando material, lavando roupa para fora, e você não dá isso, né? É uma coisa desumana, né? E eu lembro quando eu fui entrar no meu primeiro ano de seminário, já era casada, as meninas já tinham nascido, né? Em 90, se eu não me engano, 95, né? Pensa você passar aí 10 anos sem estudar e você voltar a estudar, como é que é isso? Como é que vai fazer essa máquina enferrujada, né? O cérebro parado, voltar a estudar, como é que é isso?
Quando eu voltei a estudar, eu saí do distrito e fui para o seminário. Nosso seminário era cruel, começava às 7 da manhã e terminava 1 da tarde, terminava meio azul de fome, né? Então, daí João, como minha testemunha, passou fome junto comigo lá. Então é o seguinte, a gente estava lá estudando, estudava lá e dizia, rapaz, olha, tá difícil, nesse semestre tá difícil de fechar esse negócio, como é que a gente faz? Eu lembrei da minha mãe, não, peraí, né? Eu não vou só aprender a ler e escrever, que eu já sei, agora o negócio é um pouco mais acima, eu vou estudar um pouco mais, né? A gente vai correr atrás do prejuízo, né? A gente vai ter que estudar mesmo, porque, né, Deus nos chamou para isso, então vamos fazer, né? Então a gente vai estudar um pouco mais, lembrar do que Deus fala através dos pais, da fé dos pais, e a fé, vou dizer que fé dos pais, especialmente das mães, ela tem muito a nos incentivar a continuar firme naquilo que Deus nos chamou para fazer. Como eu falei para vocês que ia falar de pai, de mãe e filho, eu quero começar aqui a falar dos filhos. Um filho prometido e forte, mas temos algumas dificuldades com esse moço aqui, prometido por Deus. Ele é prometido de fato por Deus. Esse casal aqui, ele não pediu, olha aqui, eu quero ler isso aqui com vocês. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus. Olha, esse casal aqui, ele não pediram um filho como Ana fez, como está ali, né? Esta mulher que não aparece o nome dela, não aparece ela orando, pedindo filho, mas aparece Deus lá, já lhe dizendo, olha, tu conceberás e darás um filho. Quer dizer, eu estou colocando a sua família no meu plano maior para a minha nação, então você está no meu plano. Não diz que essa mulher orava como orava Ana, né? Mas diz que Deus a inclui no seu plano, né? Sansão foi prometido por Deus, e esse voto do nazireado, né, é uma consagração desde o ventre materno, e a sua mãe já começa a sofrer o impacto disso, já começa a ter o privilégio de viver a sua vida de mãe fiel a Deus, prometido por Deus, não esqueça disso. Mas ele também vai dizer aí, quando contamos essa história para as crianças, dificilmente não diz que Sansão era um homem forte, né? E basicamente na cabeça da criança como do adulto, vai se desenhar aquele homem musculoso, né? Vai se desenhar aquele homem de estatura, né, incomum, né? E aí dá para perguntar se Sansão era do tamanho de Golias, né? Dá para perguntar se Sansão era um gigante, né? Na verdade, a ênfase da história não é colocado no seu músculo, na sua estatura, no seu poder físico. A ênfase da história é colocada em obediência, a começar da sua mãe. Aqui o texto diz que de fato é um homem forte, né? Verso 6, por favor, capítulo 14, versos 5 e 6. Capítulo 14, versos 5 e 6. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Eu vou ler o 5, vocês lêem o 6. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímna, e chegando às vinhas de Tímna, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Verso 6. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe, deu a saber o que fizeram. Pois é, né? O escritor do livro, ele faz questão de dizer que ele não fez aquilo simplesmente, mas ele vai dizer que o Espírito do Senhor, né? Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele. Era força física? Era, mas ele não fez esse prodígio tão somente por ele, tão somente por suas forças. A gente vai dizer que essa atitude aí,
né, de matar um leão, ela pode ser física e material, mas não esqueça que ele não fez simplesmente por isso, para se defender, né? E essa história aqui é uma introdução, essa história aqui ela vai ser guardada para ser trazida mais lá na frente, tá bom? Então, aqui tem uma parte do texto, vamos juntos? Portanto, Sansão não é portador de uma força incomum, mas também de um poder incomum de Deus, que age através dele. Pois é, então é o seguinte, é alguém que, além da sua força, ele tem, a gente pode chamar de uma providência de Deus, de uma forma espiritual. Nós vamos entender o macro da história, né? Israel já está sofrendo com um bom tempo, o ataque era físico, né? Não diz lá que o diabo tomava posse dos filisteus, não diz isso, mas diz que os filisteus iam lá e humilhavam Israel e tomavam todas as coisas, mas ele levanta um homem que ele tem força física, mas também ele tem uma providência de Deus na sua vida. Tem algumas histórias bíblicas que vão mostrar essas coisas, dentre elas, como eu já citei o gigante, então vou citar Davi, né? É o seguinte, Davi é um homem que vai fazer o que fez quando começa na sua juventude. Aí não pode dizer, olha, Davi era um homem bom de pontaria, as suas pedras eram especiais. Não, vai dizer que Deus era com ele. Irmãos, isso tem muito a ver com a vida dos nossos filhos. Isso tem muito a ver com a vida do povo de Deus. Você pode ser um excelente profissional, muito bem formado, mas não esqueça que Deus é quem conduz a sua vida. Mas é Deus que lhe leva ao sucesso, mas é o Espírito Santo que toma a sua vida para você trabalhar na sua profissão, e eu vou dizer, e ser honesto na sua profissão, e não entrar na corrupção dos nossos dias. E a gente vai ser preciso mesmo, espiritualidade para dizer não para um bocado de coisa, né? Alguém que já disse que foi fiel, porque olha, tinha muito dinheiro, tinha dinheiro lá e até hoje eu nunca roubei nada e tal, mas sabe o que se diz aí fora? É o seguinte, todo homem tem o seu preço, né? A ocasião é que faz o ladrão, essas coisas aí, né? E geralmente a oportunidade de cair da profissão, de ter problemas sérios, né, passa por esse tipo de coisa, né? Passa por esse tipo de coisa. Então, vamos entender aqui que é um homem forte, mas não é simplesmente forte. Ele não é forte porque ele é forte em si mesmo, né? Ele é forte porque Deus está com ele. E a sua força não visa o seu bem pessoal, não visa a sua promoção como pessoa, né? Não visa a promoção da sua família. A sua força tem um objetivo. E aí nós começamos aqui exatamente com esse ponto aqui, verso 8, né? Verso 8 diz o seguinte, do capítulo 14, né? Depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se o caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia um enxame de abelhas com mel. Pois é, então está ali, né? O leão que ele havia matado, não sabe quantos dias se passou, mas está ali, né? Está ali, o leão morto, né? Eu digo, irmãos, que tem algumas coisas que fazem parte do nosso ego, né? Tem algumas coisas que nós nos achamos ser, nós achamos ser alguma coisa, Nós nos achamos ser um bom profissional, e de fato, se você é bom mesmo, mas é o seguinte, não esqueça que é por causa do Senhor, porque o orgulho vai, né? Todos nós temos um percentual de orgulho, só que quando esse orgulho passa da marca ideal, da marca controlável, da marca que você não esquece da sua fé, então é o seguinte, esse orgulho vai tomando a nossa vida, de maneira que nós aparecemos demais e Deus aparece de menos. Nós aparecemos demais e a fé se acaba, a esperança se acaba.
Está aqui exatamente este moço nesta situação. Ele passa lá e vê o leão que ele matou, né? Você está lembrado que ele tem um voto de Nazireu? Você está lembrado que ele não podia nem passar perto, mas agora ele vê lá, né, que na podridão daquele cadáver, nasceu ali umas abelhas, fizeram ali, né, a sua casa, e dali tinha mel, né? Qual deveria ser a atitude deste moço por causa do seu nazireado? Passar em frente, ir embora. Mas ele olhou para aquele leão como: eu sou bom, né? Eu sou bom, eu sou o cara, eu sou o cara. Marca do orgulho, né? A marca de se achar alguma coisa, e isso pega bastante esse nosso coração mau, né? Era para esse moço ter ido embora. Verso 9: tomou o favo nas mãos e foi andando e comendo dele, e chegando a seu pai e a sua mãe deu-lhe do mel, e comeram, porém não lhes deu a saber que era do corpo do leão que o tomara. Parece uma coisa assim, muito simples. O que tem, né? O que tem isso? Nada de mal, né? Nada de mal celebrar uma vitória com uma coisa doce, né? Você acha que ficou só aqui? Não, lá à frente ele vai dizer o enigma. Ele vai dizer o enigma como quem se acha sábio. Ele quebrou o seu nazireado e ainda está, né, como orgulhoso, se expondo. E assim ele faz, né? Eu digo que na nossa vida, na vida dos jovens, dos nossos filhos, desde quando nascem até uma certa idade da juventude, tem muitas conquistas mesmo. E eu vou dizer que Deus conduz os nossos filhos em várias conquistas e várias vitórias. Pode ter certeza. Deus vai conduzir mesmo isso, mas nunca esqueça que é Ele quem conduz você, não o contrário. Não é você que conduz a fé, é Deus que conduz a fé em você. E Ele vai tratando, vai cuidando da nossa vida e vai nos levando a vitórias. E não esqueça que todas as vitórias da sua vida é mérito e glória a Deus. Das pequenas semanais até as grandes anuais, né, que Deus vai conduzindo, vai nos abençoar. Não esqueça que é Deus, porque senão você vai se achar que é alguma coisa. Vamos juntos? A soberba do moço o levou a desrespeitar seus nazireados. Sua primeira rebeldia passa pelas raias do orgulho. Pois é. Então, esse seu orgulho lhe levou a isso, né? Eu quero ler com vocês capítulo 16 e o verso 1. Vamos juntos? Sansão foi à casa e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Você está entendendo? Que começou numa coisa muito pequena lá, que era tão somente lá um favo de mel que estava ali, já quebrou o seu voto de nazireado, né? Essa sua insensatez foi lhe levando a essas coisas, né? Verso 16 e 17, vamos juntos? Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subi na palha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser amado, esse há de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Eu estou pulando a história porque isso aqui já é a quarta vez. Ele vinha várias vezes, né, e dizendo para as mulheres, especialmente para esta mulher, vai dizer várias vezes, ele vai fazer um bocado de teatro. Olha, me amarra com cordas novas, vai lá, ele faz alguém como está se promovendo, ele se promove com as forças que era para servir a Deus. Ele vai fazer várias vezes isso, mas chega agora aqui, essa sua insensatez, ele abriu o coração. Ele abriu o coração para a pessoa errada. Aliás, ele não escolheu pessoa certa nenhuma para a sua vida.
Então ele abre seu coração para a pessoa errada e acontece essas coisas. Vamos juntos? Depois de várias exibições de sua força, Sansão não resistiu à constante insistência da mulher e revelou o voto do nazareado. Não percebeu que havia traído aquele que fizera o voto sobre ele, aquele que o escolhera para começar a livrar o seu povo. Ele esqueceu disso, né? Ele esqueceu e agora ele, em vez de ser Deus, o Senhor da sua história, ele é o Senhor da sua história. Ele é o homem que está aparecendo, o homem que tem muita força, que fez um grande sucesso entre os filisteus, que humilhou os homens. Quem é o homem bom, né? Que ninguém vence, é Sansão. É Sansão. Não era o Deus que fez o voto para a sua mãe, o Deus que fez o voto para a sua vida, não obstante o tamanho do seu cabelo declarar e lhe fazer lembrar todo dia que ele tem um voto a Deus. Aí eu quero trazer uma lembrança da vaidade feminina, né? Que algumas é o seguinte: eu lavei o cabelo essa semana, né? Qualquer cabelo que você vê dos nossos dias aqui, pensa no tamanho do cabelo de Sansão. Né? Pensa no tamanho daquele cabelo, partindo do princípio que o homem não é tão zeloso com o cabelo quanto as mulheres, né? Vamos entender que esse cabra lembrava todo dia desse voto, mas a cada dia que ele lembrava, ele se exibia, cada dia que ele se lembrava, ele desobedecia, e nós estamos na terceira obediência, na desobediência de Sansão. E aí essa sua insensatez, até então ele tinha guardado, até aqui, eu vou dizer que até então Deus tinha honrado este homem, porque as forças necessariamente não estavam nos seus cabelos, a força necessariamente não estava no seu voto, mas na fidelidade de Deus. A desobediência da juventude contra seus pais e contra Deus causam sérias consequências. Ainda aqui, os filhos depois de adultos devem dar tranquilidade aos pais, em especial à mãe. Pois é, se você lê o Provérbios, especial procurando a palavra mãe, você tem um computador que tem Bíblia, se você colocar a palavra mãe, você vai encontrar pelo menos 6 referências em Provérbios, dizendo o seguinte, que o filho desobediente, ele traz vergonha à mãe. Eu já li isso e perguntei, mas por que a mãe? Por que não ao pai? Né? Por que a mãe? Aí exatamente porque todos os outros textos que diz que a responsabilidade de trazer algum tipo de obediência da primeira infância, quem fica com as crianças na primeira infância, que formam o seu caráter, são as mães. Porque as outras partes de educação, de obediência, quando ele passa dos 3, os 3 também é do homem, mas exclusivamente da mãe, mas dali para frente também é do pai. Aí lá na frente você vai encontrar que ele não traz vergonha para o pai, vai dizer que é o seguinte: os pais como homem não terão alegria em apresentá-los como filho, porque aí não trata só de desobediência, vai trazer de outro tipo de vergonha. Provérbio vai tratar, os provérbios vão tratar deste assunto aí, mas vamos continuar aqui para a gente caminhar com algumas consequências aqui. Sansão, ele foi alguém que entendeu primeiramente o que ia acontecer com o seu voto, mas é o seguinte, parece que ele não mediu as consequências disso, né? E aqui nós vamos ver também nessas consequências aqui, que é o seguinte, mesmo nas nossas desobediências, mesmo nos nossos pecados, nós não frustramos os planos de Deus. O início do livro diz o texto que comecei lá, diz que Deus vai começar a livrar Israel com ele. Era para ele ser abençoado de outras formas? Era. Mas ele foi, até onde nós vimos aqui, muito desobediente. Ele foi humilhado aqui. Coloquei aqui para a gente ser mais prático. Vamos juntos? E lhe vazaram os olhos. E fizeram descer a casa. Amarraram e viravam o moinho em casa. A desobediência a Deus
tem como sua primeira consequência a perda da visão dos valores do reino de Deus. Sansão, antes de ficar cego dos olhos, já tinha ficado cego da sua vida espiritual. Ele já tinha ficado cego dos valores que Deus tinha trazido para a sua família e pessoalmente para ele. Ele já não dava mais valor, nenhum valor para o seu nazireado. Ele já tinha quebrado tudo. Mas também uma das consequências é essa aqui. Ele morreu com os filisteus. Começou a livrar, vamos juntos? Começou a livrar Israel dos filisteus, mas não era para morrer junto com os inimigos. Pois é, este homem não precisava acontecer isso com ele. Era. Vamos entender que isso aqui vem como consequência, Deus vai fazer o que prometeu fazer, mas não era para ter acontecido dele dizer a palavra que ele disse, como está ali, morra eu junto com os filisteus. Você vai encontrar na história de Israel que raramente acontece um problema desse, de alguém ter vitória sobre o inimigo e morrer com ele, quase não acontece. Mas aqui está um homem que por causa da sua obediência, ele morreu com os seus inimigos. Mas também aqui ele tem esse problema muito sério aqui, né? Vejam só esse contraste que estou colocando aqui, vamos juntos? Apesar de ter várias mulheres, Sansão não gerou filhos, não deixou descendência. Que mostra o contraste entre ele e sua mãe, que era estéril. Pois é, né? Este moço era para ter a descendência, era para ter deixado a descendência. E diz o seguinte, tem um voto que tem uma lei civil que diz lá, quando o irmão não puder gerar filhos, então alguém gera para ele. Ele nem sequer lembrou disso, naturalmente, porque não tinha irmão. Mas esse não é o ponto. O ponto é que a sua desobediência lhe trouxe isso. Não teve descendência. E um homem, embora sem deixar descendência, era tão triste, tão ofensivo como a mulher estéril. Era. E aí diz que essa aqui é uma das consequências. Ele não teve filhos. Uma das outras consequências também, da última consequência aqui, ele não se alegrou com a vitória com o seu povo. E aqui diz o seguinte, vamos juntos? Comemorar a vitória alcançada sobre o inimigo era motivo de festas públicas que duravam dias. Assim fez Davi muitas vezes. Então Davi várias vezes voltava das vitórias, tinha semanas de festa porque ele venceu os seus inimigos. Não teve festa. Sansão morreu junto com eles. Ele não teve a alegria de ver o povo de Deus louvar a Deus cantando vitória. Ele não teve essa alegria. Ele morreu junto. Deus cumpriu o que ele prometeu que ia cumprir para Israel, cumpriu. Ele prometeu e cumpriu à risca, começou a livrar a Israel. Mas esse filho não teve toda a alegria de um servo de Deus vitorioso. Você vai encontrar o nome de Sansão no capítulo 11 de Hebreus. Ele não foi totalmente um incrédulo, aparece lá, né? Que ainda houve um lampejo de fé na sua vida. Eu quero concluir lendo com vocês esses dois textos aqui. Vamos juntos? Os seus filhos receiam e falam bem dela, e seu marido a elogia. Nunca mais chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha querida, e a sua terra de minha esposa. Pois o Senhor está contente com você, e a sua terra será a esposa dele. Vamos orar? Curve sua cabeça. Ó Deus, Tu és bom e tem feito o bem para todos nós, especialmente o Senhor tem nos abençoado com mães, com esposas, com mulheres
que o Senhor mesmo escolheu para fazer parte das nossas vidas, que escolheu para fazer parte da nossa igreja, da família da fé. Ó Deus, eu quero te suplicar por cada mãe aqui presente, que o Senhor fortaleça a fé das nossas irmãs em Cristo, que o Senhor esteja multiplicando a esperança de cada uma. Deus bendito, que como esta mulher da qual nós meditamos esta noite, ó Deus, que cada uma das tuas servas, das nossas irmãs em Cristo, possa estar mesmo tendo, Deus, a sensibilidade de ouvir tua voz, como também a responsabilidade de ser obediente ao Senhor, de ser mesmo aquela que busca ao Senhor, aquela que ouve a tua voz, aquela que continua intercedendo pelo seu filho, que vai ter alegria ou que precisa ter alegria de ver o seu filho servindo a Deus. Ó Deus, fortalece a vida espiritual de cada uma das nossas irmãs, que cada uma possa ter a fé para si e também para interceder pelos seus filhos. Ó Deus, enche o coração daquelas que já perderam a esperança daquilo que tem te pedido, que o Senhor renove as suas esperanças das suas petições. Deus, que elas continuem a esperar na tua boa mão, que o Senhor esteja abençoando, Deus bendito, cada esposa aqui presente, cada mãe, cada senhora que o Senhor chamou para te servir como serva do Senhor. Ó Deus, te agradecemos pela vida de todas, que a tua boa mão conduza a vida de todas as tuas servas. É isso que eu te peço em nosso favor, em favor de cada marido, em favor de cada filho também. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre.